O o contexto desse vídeo é sobre, de fato, a importância da maturação planetária dentro da astrologia e como a maturação ela pode trazer consequências positivas ou negativas, como a maturação de um planeta que não está muito bem no mapa natal da pessoa, no mapa astral, ele pode trazer, eh, um período difícil, né, e ele pode trazer muitas coisas, ele pode trazer um período difícil e estressante, mas que traz coisas boas, como ele pode trazer um período difícil e estressante que traz coisas ruins. No caso de Marte, é muito sobre como a gente vai, lutar na vida, né, aquilo que a gente vai de fato colocar nessa energia, o que que a gente está direcionando nessa energia. No geral, a maturação de Marte é sobre você aprender a lutar, é sobre você aprender a como você direciona a sua energia, a como você usa a sua energia. Às vezes você está usando de forma incorreta e você acaba recebendo uma resposta da vida de alguma forma. Muitas vezes é criando um problema, vem um problema externo que você tem que resolver e você tem que aprender a manejar aquele problema rapidamente. E não é Marte é sobre emergência, nunca é sobre algo que se estende por muito tempo. A força marcial, ela não deve ser usada de forma estendida, porque ela tem um período de ser usado, né, ela não pode ser usada por, vamos dizer, dias e dias e dias. A força marcial é uma força de emergência. A casa tá pegando fogo, eu tenho que sair correndo e eu não tenho muito o que pensar. Então vai depender muito do lado instintivo da pessoa, do lado marcial da pessoa, de como ela realmente reage, né, aos imprevistos da vida. Então é sobre emergência, é sobre você apagar o fogo de uma situação ruim. E Marte, quando ele amadurece aos 27 anos, ele tá na capacidade total dele. Então ali vai ser o melhor que a pessoa vai conseguir dentro do que ela já sabe, dentro do que ela já é capaz. É claro que Marte, ele é um planeta que você consegue melhorar, né? Você consegue melhorar através da disciplina, você consegue melhorar através de exercícios físicos, você consegue melhorar através de saber dizer não, né? E também como você usa a sua força de vontade e aquilo que você de fato deseja fazer. Você compra a briga de outras pessoas, você fica, você consegue ser racional, porque Marte é a racionalidade também da pessoa. Então, capacidade de ser racional, né, de não ficar irritado por qualquer coisa, de não deixar qualquer coisa ou qualquer situação, seja pode ser situação dentro da empresa, dentro do trabalho, dentro de relacionamentos, dentro de enfim, de qualquer tipo de relação e circunstância. Se você se irrita facilmente, se qualquer coisa consegue gatilhar você pra briga, então tudo isso está dentro do domínio de Marte, de como você usa a sua energia vital de força, de combate e também de dizer não, porque Marte também é sobre o não. É sobre você falar: "Não vou me envolver nisso, não quero me envolver nessa situação, eu não vou pegar essa briga pra mim porque não é minha", e ser racional com relação a isso. Marte ele não tem lado de ficar de ser emocional, de ser emotivo. Não é um planeta de emotividade, não é um planeta de ter compaixão, ele não é um planeta de compaixão, ele é um planeta agressivo, ele é um planeta de ele é a força, na verdade, né, é a nossa força interior que está no Muladhara, que está no no nosso chakra, da terra, nosso chakra de também conseguir nutrir o nosso corpo, então Marte também tem uma ligação com a nutrição do nosso corpo, então tudo isso começa a ser revelado mais ainda durante a maturação de Marte. Você consegue entender como a sua energia tá fluindo e se, por exemplo, se você tiver uma maturação que não é tão rigorosa, que não vai pedir tanto de você, pode acontecer um problema externo, você precisa resolver esse problema, a sua força de vontade ela é colocada em xeque, para ver se você de fato vai conseguir, sobrepujar o problema, às vezes pode ser familiares que não concordam com algo que você está fazendo, você tem um novo emprego e você precisa, botar o pé para que, de repente seus colegas, o seu chefe, eles não comecem a te colocar para baixo, então podem ser circunstâncias que são menores, né. E podem ser sim circunstâncias maiores, então de problemas até passados que estão surgindo ou que esses problemas acabam se tornando muito maiores, né, um problema pode se tornar muito maior, e você precisa ser racional, você precisa ser frio de certa forma, mas ao mesmo tempo saber quando você deve agir e quando você não deve agir. Marte é sobre ação e reação, então quando você vai reagir e quando você vai agir friamente. E isso está nos polos de Áries e Escorpião. Áries é a reação, é Marte dentro da raiz dele, dentro do mula tricona, dentro da força de fora, dentro da força masculina dele de agir. E Escorpião é a força interior, de você
lutar contra as situações interiores, contra os seus demônios e você também saber, dizer não, sobre você botar um fim nas coisas, sobre você saber que aquilo ali não é a sua luta, que certa situação na sua vida não vale a pena, e que você não vai lutar contra aquilo, que você não vai colocar energia naquilo, que você não vai doar sua energia para pessoas que muitas vezes são, enfim, sanguessugas, né, e que querem depender da sua força vital, que faz parte de Marte, e acabam usando ela para que você lute, né, por elas, para que você coloque energia na vida delas, que vai resolver a vida delas. E isso acontece muito. Quem tem Marte e Saturno, por exemplo, é quase uma muleta para os outros, ou então Marte em signos, muito empáticos, signos de peixes ou câncer. Essas pessoas, geralmente, se você tem esse Marte em câncer ou peixes, pode ser especial câncer, você pode acabar se envolvendo em situações que não são para você, e quando vem uma maturação, acontece algo ruim. Você pode ficar doente, ou então com o tempo você vai ficando doente, né? E aí a vida vai te ensinar no sentido de você tá usando a sua energia errada. Então a maturação de Marte é extremamente importante, porque depois da maturação de Marte, vem a maturação de Saturno. Não é bem depois, mas dos 34 aos 36 vem a maturação de Saturno. E dentro da maturação de Saturno, se a sua maturação de Marte foi razoável, a maturação de Saturno, ela vai ser acima disso, ela vai ser um pouco mais difícil. Ela é sempre difícil, mas ela vai ser um pouquinho mais difícil. Então, como a sua maturação de Marte aconteceu, vai ser um prelúdio de como será a sua maturação de Saturno. Então, é super importante ter uma maturação, ou pelo menos se passar pela maturação com consciência, sabendo que a disciplina vai ser um ponto-chave de como você vai usar a sua energia. Porque posteriormente, quando você estiver nos 34 anos e você começar a receber todos os problemas externos que vão acontecer e os interiores, porque os interiores são os piores na maturação de Saturno, eu acredito que é um momento crítico psicológico, é um momento crítico emocional, é um momento crítico para as pessoas. E um momento muito decisivo na vida das pessoas. Eu vejo coisas muito boas acontecendo, mesmo dentro de um estresse contínuo, mesmo dentro de alguns anos, às vezes o início é muito turbulento, e depois uma força de sustentação do ser começa a ser ativada cada vez mais, que que é uma das funções de Saturno. Mas, eh, então, o vídeo em si, ele é sobre a maturação como um todo, o que que como a maturação é importante, que são momentos decisivos nas vidas que são momentos decisivos na vida de uma pessoa. Na sua vida pode ser um momento decisivo de como você reage a certas situações, e pode ser um momento decisivo também de um casamento, de ter um filho, pode ter um momento decisivo de você mudar de emprego, de você começar, um capítulo novo na sua história. As maturações, elas são pontos importantes, são marcos na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas conseguem sair de um problema, de uma dificuldade dentro de uma maturação de Marte. E algo que vinha se arrastando, que era um problema, que não conseguia ser resolvido, consegue ser resolvido. E muitas vezes é resolvido através da força mesmo, né? Você tem que colocar muita força de vontade, você tem que ir para uma batalha. Às vezes é uma batalha legal, às vezes é uma batalha de força mesmo, de você colocar a sua vontade acima de uma situação, de uma circunstância, ou até de pessoas. Às vezes pode ser a família, às vezes pode ser um marido ou uma esposa, enfim, pode ser, né, com pessoas com relação a situações em geral. E pode ser simplesmente a vida te colocando em xeque, colocando você em situações mais difíceis para que você saiba lutar, né. Às vezes a pessoa não sabe lutar, às vezes a pessoa ela deixa que outras pessoas controlem a vida dela, e quando chega a maturação de Marte, chegou o momento dela, pegar a força dela e usar pra ela, e usar de acordo com a vida dela e com aquilo que ela tem vontade. Então também é o momento de você descobrir as suas vontades, é o momento de você descobrir o seu caminho. É outro momento, na verdade, né, mais um momento de você entender o que é que você de fato deseja, o que de fato você quer, qual é a sua vontade. Então, as maturações são, como eu disse, marcos, e são excelentes para moldar o caráter. Então é isso, a maturação é um processo bem importante, então veja como está seu Marte,
Se ele recebe aspectos difíceis, por exemplo, se ele está com Saturno, vai ser uma maturação mais difícil, que vai demandar mais energia, vai demandar que você cresça, de outras formas, que você não use a sua energia para outras pessoas, mas que você use a sua energia para você mesmo, para sua vida. Você não sirva de muleta, porque isso vai acabar adoecendo você. Saturno, como eu disse, Saturno-Marte tende a fazer isso, né, querer proteger, porque Marte é um planeta também de proteção, mas é um planeta cruel. E tudo que ele faz geralmente de maneira cruel. Então, se o Sol estiver com Marte, Marte vai estar mais agitado, você pode, sentir uma agitação maior durante o período de maturação, mas ao mesmo tempo te dá mais direcionamento, né, te dá um foco maior, apesar dessa agitação, que o Sol causa. Se tiver com a Lua, a pessoa você vai ser certamente uma pessoa muito focada, vai ter ambição, e dentro dessa maturação, a ambição ela vai ser colocada em um âmbito muito superior, vai ser algo de você de fato escolher o que você quer fazer na sua vida, ou então se você já tem algo que você faz, de você dar um passo pra à frente, de você vai ter problemas na sua vida, você vai, né, enfim, você vai ter situações externas como pra você, como problemas, e você vai ter que colocar essa força marcial, pra trabalhar. Então, a depender de como Marte está no mapa, a sua maturação, ela vai ser mais estressante ou menos estressante, você vai conseguir, né, passar por uma maturação onde você não vai ter tantos problemas, ou então você vai passar por uma maturação que vai ter muitos problemas, caso o seu planeta não esteja tão, em uma casa tão boa, ou também não esteja em um signo, né, muito bom, e tem aspectos ruins, ou então, conjunções que fazem com que, a situação com que a energia não seja usada de forma tão racional. E é isso, é uma maturação interessante, mas é difícil.